Olá, boa noite. Vamos aguardar uns instantes para o Instagram fazer aquela chamada dos nossos seguidores. Hoje, jornada bíblica com cenário especial. O pessoal está entrando aqui. Cenário novo, som, imagem, como é que está chegando para você? Você está me vendo bem, está ouvindo nitidamente? Escreve aí nos comentários. Hoje eu quero chamar bastante vocês para interação, tá? Para vocês participarem, fazerem suas perguntas, comentários. Eu estou aqui de vez em quando olhando o que vocês estão escrevendo. Eu queria ter esse retorno de vocês, esse feedback daquilo que a gente está fazendo. Tem uma equipe envolvida aqui comigo, né? Estou aqui no Ministério Terra Fértil com o Rodrigo, com o Matheus. A gente está trabalhando para entregar o melhor para você ser abençoado essa noite com essas palavras. Amém? Se você está ouvindo bem, compartilha aí como é que está chegando para você a internet, a transmissão, tá bom? E se você já é um seguidor da Jornada Bíblica, já sabe, já confia, já sabe que Deus fala com a gente, nos abençoa, compartilha essa live com pessoas. Eu quero te convidar, quem sabe você não saiba fazer isso, eu fui aprender também esses dias. Do lado aí dos comentários tem um aviãozinho. Clica no aviãozinho e envia para todo mundo que você conhece. Vai aparecer uma lista aí. Você vai enviando essa live para todo mundo, para mais pessoas terem acesso, conhecerem, ficarem sabendo. Claro que o que a gente está fazendo aqui vai ficar disponível no nosso IGTV. Vai ficar lá a live gravada para você assistir em outra época. Mas a interação do ao vivo é sempre muito boa. Então, compartilha para que pessoas possam entrar e participar aqui ao vivo com a gente. Boa noite, Lise. Boa noite, Anderson. Boa noite, acho que é Thalita que está aqui. Ana Clenise. São todos muito bem-vindos. Eu quero convidar vocês para compartilharem aí no seu Instagram através do aviãozinho. Também nos grupos de WhatsApp. Se você puder já avisar os seus grupos de WhatsApp, olha, Escolas Terra Fértil, Instagram, siga essa página, siga esse perfil no Instagram. Porque sempre, toda segunda-feira, às 9 horas, tem uma jornada pela Bíblia. A gente, a cada semana, tem feito uma live. Esse é um propósito que Deus plantou no nosso coração desde o ano passado. E quem diria, hoje a gente já está aqui no livro de Amós, terminando o Antigo Testamento, né? Fazendo a última sessão aí dos profetas do Antigo Testamento. Se você chegou hoje na nossa live, você nunca viu, chegou para você e agora você está tendo contato com esse trabalho, o que é a Jornada Bíblica? A Jornada Bíblica é justamente essa proposta da gente passar cada semana falando de um livro da Bíblia. Então, aqui não dá tempo de ler todos os textos, de falar tudo sobre o livro, mas é principalmente para dar chaves de leitura, né? A nossa intenção aqui é passar para você dicas, informações, curiosidades sobre o livro, e principalmente a aplicação, né? Estava orando aqui por essa transmissão e o desejo do nosso coração não é falar conhecimento bíblico do passado, sabe? Essa aqui é a história de Amós, isso aqui é o que o Amós profetizou há 760 anos antes de Cristo. Não quero ficar falando da história do passado. Também não quero ficar falando só da história do futuro, a profecia bíblica que é para o futuro, sempre para o futuro. Mas eu tenho buscado que as páginas da Bíblia revelem o que Deus quer de nós hoje, né? O que Ele quer de você hoje no dia 3 de maio de 2021. Eu quero começar essa live orando com você. Amém? Pedindo que o Deus dos céus abra de fato os céus sobre nós e fale conosco. Você pode orar comigo aí na tua casa. Esse é um ambiente de ensino, Pai. Esse é um ambiente que entroniza o Teu nome. Eu te peço, Senhor, usa essa câmera, usa esse microfone, Pai. Usa essa boca que aqui fala, esse homem que o Senhor chamou. Pai, que nenhuma palavra seja omitida daquilo que o Senhor deseja comunicar a essas pessoas nessa noite. Eu te peço, Pai, que nessa conversa vidas sejam atingidas, vidas sejam alcançadas. Nós derrubamos aqui, Pai, todo o bloqueio que existe em relação à Tua palavra. Todo o bloqueio que existe nos ouvidos das pessoas, Pai. Todo o bloqueio nesse território de mídia, Senhor, que possa existir. E nós avançamos agora em direção ao coração dessa pessoa. E nós cremos, Pai, que o coração dessa pessoa vai ser alcançado com a Tua palavra. Profetas se levantarão. A voz do Senhor será ouvida como voz de leão.
uma voz ousada, pessoas que estavam tímidas, pessoas que estavam acovardadas, se levantarão nessa noite. Pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Debaixo da tua unção nós falamos nessa noite, debaixo da tua autoridade, da voz que é como voz de leão, que ruge nessa noite. Nós vamos encorajar profetas a se levantarem da sua posição e serem bênção na sua realidade, na sua geração. Pai, que a tua unção caia sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que bom que você está comigo aqui, Jean, pessoal da Bahia que está chegando para assistir a nossa live. Que bom que vocês estão conosco. Acho que o vídeo deu uma pausada agora. Ah, tá, foi a internet. Vamos seguindo. Obrigado por você estar aqui com a gente. Não deixa de compartilhar, chamar mais pessoas para essa transmissão. Clica no aviãozinho e envia para todos os seus conhecidos, para que eles não percam o horário, tá? 9 da noite, toda segunda-feira, a live para falar de um livro da Bíblia. E o bom dessas lives é que o episódio que você pegar para assistir, não precisa do outro para você entender. Se você está chegando hoje, você vai entender o que vai ser falado de agora em diante. E você também pode pegar os episódios anteriores e assistir, tá bom? Quem for começar a assistir a partir de segunda que vem, vai poder seguir dali em diante e continuar a jornada pela Bíblia daquela semana em diante, tá bom? Não tem problema, não tem preocupação em ter que depender de um episódio para acompanhar o outro. Então, vamos seguir a partir de hoje. Eu estou na seção dos profetas menores da Bíblia, tá? A gente sabe que a Bíblia é dividida em seções. A primeira seção é o Pentateuco, a gente já estudou aqui. Os livros históricos que vão lá de Josué até Esdras, Neemias, Esther. Depois os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E aí começa a seção dos profetas. Profetas maiores, que a gente já viu. E começamos a ver os profetas menores aqui com Oséias na semana passada. Se você quiser assistir qualquer live anterior, volta lá no nosso IGTV e assiste, tá bom? Hoje a gente vai falar desse profeta. E eu fiquei orando, né? Eu perguntei, Senhor, Amós, o que o Senhor tem para falar na vida desse profeta? E o Senhor falou comigo, né? Ele já é tido como profeta menor porque o livro dele é o chamado Sefer, o rolo do profeta. Não é que ele fosse um profeta de menor grandeza, mas os profetas menores eles escreveram em quantidade menor. O rolo era menor, né? Os livros dos profetas eram escritos em rolos, né? Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel são tidos como profetas maiores porque tem mais material escrito. Então, o rolo do profeta Amós é um rolo menor, um livro, um sefer menor. Então, eu fiquei pensando, o que tem de tão marcante, o que tem de tão essencial e especial para trazer para o dia de hoje, para aplicação prática para essa pessoa que está me assistindo. Eu vou começar no capítulo 1, versículo 1. Se você está com sua Bíblia aí, pega a tua Bíblia, acompanha comigo. Livro de Amós. Desafio para você achar na Bíblia aí, no finalzinho do Antigo Testamento, seção dos profetas menores. Eu vou ler na versão NVI, quando for necessário eu comparo aqui com a minha versão, que é King James. Palavras que Amós, vírgula, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Pode continuar no versículo 1? Eu quero gastar um tempo aqui com você para situar na linha do tempo, situar você na história, onde que está esse profeta. E esse contexto histórico vai nos ensinar, vai nos ministrar coisas, né? Esse que muita gente às vezes para pensar, poxa, o que Amós tem para nos ensinar? O que esse livro pequeno, poucas profecias, poucos capítulos, o que ele deixou de tão marcante assim? A primeira coisa que me chama a atenção é que ele não é de uma linhagem sacerdotal, ele não é filho de sacerdote. O sacerdote era aquele que certamente conhecia mais a lei, conhecia os regulamentos, conhecia como deveria se fazer um sacrifício. Então ele não tem essa linhagem. Ele também não é de uma linhagem de reis, tá? Ele não era da nobreza, ele não transitava pelo palácio. Você vai lembrar que o profeta Isaías é uma pessoa da nobreza, é uma pessoa que era amigo de reis, era conhecido da família do rei. Isaías tem uma experiência marcante no ano em que morre o rei Uzias. Por quê? Certamente ele tinha um cargo no palácio, era um profeta palaciano, e Deus usa também pessoas que estão em posição de autoridade, pessoas que estão em posição de riqueza, né? A riqueza é útil, a prosperidade é útil,
a posição social é útil se essa pessoa se colocar nas mãos de Deus. Mas Amós, ele era um criador de ovelhas, sabe? Ele era um pecuarista. Ele era uma pessoa comum, e é isso que identifica muito com a gente, né? Nós começamos aqui uma igreja pequena, uma igreja de Inhoaíba. Eu sou nascido em uma família também da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quem sabe você não se enxergasse capaz de carregar uma mensagem poderosa por causa da sua origem, por causa da sua história de nascimento. Amós era um criador de ovelhas, diferente de muitos outros profetas que tinham uma linhagem, uma família de profetas, sabe? Eu mesmo, eu não nasci sequer, eu, Felipe Mouta, não nasci sequer numa família de cristãos, né? Meu pai não era cristão, minha mãe não era cristã, ouviu o evangelho através da minha avó, da minha tia, do meu primo, e a gente chegou aqui nesse lugar e Deus nos marcou. A minha história é essa, eu me converti num trabalho infantil dessa igreja com 8 anos de idade, e aqui fui crescendo. Com 12 anos eu tomei a decisão pelo batismo nas águas, e quando eu fui me batizar, uma profecia foi liberada para mim. Naquela época isso não era muito comum, uma pessoa falar em línguas e interpretar, mas o nosso apóstolo, na época, ele estava me batizando, e ele falou em línguas e interpretou, e ele disse: para muitos tu és menino, mas para mim, eu tinha 12 anos, e o Senhor dizia: para mim você não é menino, você é um homem separado. E eu não tinha pretensão de ser ministro, de pregar, não sabia nem falar em público. Eu tinha 12 anos, né? E Deus falou que eu era um homem separado. E Deus falava assim: para que através do meu poder na sua vida, seus familiares, sua família saibam que eu sou o Deus único e único Senhor. Então, se Ele te chamou, você já é separado. Mesmo que você seja um criador de ovelhas, mesmo que você mora numa cidade pequena, em Tecoa, em Inhoaíba, um lugar pequeno, um criador de ovelhas. Ele era um homem que ele catava figos. Esse era o trabalho dele, colher figos e cuidar de ovelhas, cuidar de bois. Era pecuarista. Esse era o trabalho de Amós. Então, assim, não julgue que o que você faz é simples demais. Não julgue a sua idade, não julgue a sua visibilidade diante das pessoas, porque é Deus que te coloca, né? É Deus que me coloca hoje diante de uma câmera, né? E dá um apavoramento para a gente falar assim, com tecnologia, falar diante das mídias, né? Mas é Deus que coloca em nós uma mensagem que não tem como não arder no nosso coração, não ser replicada. Eu quero dizer para você, se você carrega uma mensagem forte, a mensagem do leão, né? A mensagem do nosso Deus é uma mensagem forte, não importa o quão pequeno você se sinta. Deixa essa mensagem forte queimar dentro de você. Qualquer pessoa, eu postei esses dias no meu Instagram, qualquer pessoa pode falar bem se o assunto que ela quer falar queimar no seu coração. Qualquer um pode ser um bom orador se aquele assunto que você quer falar, que você vai falar, arde dentro de você. Então, às vezes o que está faltando é ardor na nossa mensagem, sabe? Às vezes o que está faltando é uma convicção na nossa história, naquilo que a gente carrega. Então Deus me chamou com 12 anos de idade, me separou aqui nesse lugar. E, de fato, meses depois, minha mãe se converteu. Mais um ano depois, meu pai se converteu. E assim foi com muitos parentes meus. Até hoje, o nome de Deus é anunciado na minha família a partir de mim. E não bastasse Ele salvar a minha família, Ele começou a falar através de mim para outras pessoas. E hoje está falando aqui para você, para dizer para você, a sua história de vida não é o seu fim, é o seu começo. Para muitos você pode ser menino, mas você já é alguém que Ele separou para um propósito. Amós era um criador de ovelhas. Amós recebeu visões a respeito de Israel, 2 anos antes de um terremoto. Sabe, naquela época havia 2 reinos. O reino unificado de Davi e Salomão já tinha sido dividido. Reino do norte, 10 tribos seguiam uma outra dinastia e tinha uma capital em Samaria. E o reino do sul, mesmo sendo o mesmo povo, 2 tribos se dividiram e continuaram seguindo ali a linhagem de Davi, o trono de Davi. Então Judá e Benjamim constituíram o chamado Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. E ali você vai ver que fica um período da história dividido, né? O período dos reis, rei do norte e rei do sul. De onde é Amós? Amós é do sul. Amós mora numa cidade pequena chamada Tecoa,
que fica a 10 quilômetros de Belém, 20 de Jerusalém. Então é bem ao sul. E Deus chamou Amós para ser profeta onde? No norte. Quase sempre, quando Deus transbordar na sua vida uma mensagem, Ele vai mover a sua geografia. Quase sempre aquilo que transborda em você vai te tirar do lugar de onde você nasceu e cresceu, você já estava acostumado. Eu também já tive experiência de morar em outro estado. E Deus abriu portas e hoje eu conheço pessoas, até hoje me comunico com pessoas por causa dessa mensagem. A apóstola Nelma está comentando aqui o testemunho. Eu lembro exatamente cada palavra daquele dia, apóstola. Obrigado por você estar aqui conectada com a gente. Entrou mais gente aqui, deixa eu dar meu boa noite. Viviane, Pastor Paulo, bem-vindos, tá? Estou aqui compartilhando que mesmo você sendo de um bairro pequeno, de uma cidade pequena, se você carrega uma mensagem forte, essa mensagem vai mover até a tua geografia. Então Deus tem lugares, Deus tem territórios para você pregar, que de repente pode ser outro estado, outra cidade, outro bairro, onde Ele vai te mover para servir. Então Amós nasceu naquela região ali de Tecoa, ao sul ali de Jerusalém. E aí ele vai pregar, a mensagem dele é a respeito de Israel, tá? É a respeito do reino do norte. E é para esse reino que ele vai se dirigir. E ele fala que essa mensagem aconteceu, aí dá para a gente situar na história, 2 anos antes de um terremoto. Possivelmente esse é o terremoto que o profeta Zacarias vai falar 200 anos depois. Então o negócio foi forte mesmo. Porque um terremoto sem internet, sem tecnologia, ainda era noticiado 200 anos depois. Esse terremoto possivelmente foi entendido como uma confirmação, uma parte da confirmação de que a mensagem de Amós, uma mensagem de juízo, uma mensagem severa, que aquela mensagem era verdadeira, era Deus de fato falando. E a gente sabe quando um profeta é legítimo, quando a sua mensagem se cumpre, né? Alguns acreditam que a partir de Amós, eu fui ler a respeito disso, que a partir de Amós que eles começaram a se preocupar em deixar os rolos dos profetas guardados, ou seja, a formação ali do cânon bíblico, de juntar os livros dos profetas, essa preocupação de guardar esses escritos teria começado aqui nesse tempo. Porque Amós ele vai ser contemporâneo de quem? Quem são os profetas do tempo dele? Ele foi contemporâneo, ele vai dizer aqui, do rei Uzias, que era o rei de Judá. Então ele profetizou nesse tempo, enquanto Uzias era rei em Judá, e enquanto Jeroboão era rei em Israel. A gente lembra que Isaías é um profeta que começa o ministério no ano da morte do rei Uzias. Então, Amós era contemporâneo de Isaías? Possivelmente Isaías era menino, tá? Possivelmente Isaías e Miqueias eram meninos naquele tempo, não estavam no desenvolvimento pleno do ministério deles. E quem é profeta ali junto com Oséias, com Amós, vai ser Jonas, que a gente vai falar na próxima semana. E talvez Amós tenha profetizado com Eliseu, né, naquele tempo ali de Eliseu. Por quê? Eliseu não deixou escritos, né? É um profeta que está vivo na memória de todo mundo por causa do livro dos reis, mas não tem ali um livro escrito. Então, Amós é esse profeta bem do início, né? bem do início, 760 anos antes de Cristo. Depois dele, então, as pessoas começam a levar um pouco mais a sério que aquilo que é anunciado por profetas precisa ser guardado, precisa ser registrado, porque 50 anos depois da profecia de Amós, Amós vai dizer que Israel vai ser tomada pela Síria, tá? Só que quando ele vai falar essa palavra, a mensagem que ele vai trazer é uma mensagem de juízo, dizendo que Deus estava decretando que, enfim, Israel ia cair diante da Síria. As pessoas consideravam aquela mensagem um delírio. Sabe? As pessoas vão achar a tua mensagem um delírio, muitas vezes. Aquilo que você carrega, isso aí é sonho, isso aí é coisa da cabeça dele. Porque Israel vivia o tempo de maior prosperidade. O Reino do Norte vivia um tempo próspero, entendeu? Tinha uma alta classe social lá. Na cidade de Betel, onde Amós profetizou a maior parte do tempo, onde era, vamos dizer assim, a capital religiosa do Reino do Norte, as pessoas consideravam aquilo ali um delírio. Por quê? Como assim? A gente está vivendo um tempo próspero, a gente não vai cair. Nós temos arqueiros, nós temos guerreiros, a gente não vai cair diante de reino nenhum. Então, pode ser que julguem a tua mensagem como uma mensagem delirante, um devaneio. Olha o que diz o capítulo 7. O que falaram para desencorajar o profeta Amós? Você que está com sua Bíblia aí, Amós capítulo 7, verso 10.
diz que, capítulo 7, verso 10. Abre aí comigo a sua Bíblia, a gente vai colocar aqui para você ler também. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem, eu vou ler do 10 até o 17, tá? Enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. O que ele falou foi mentira? Não. O que ele falou aconteceu, né? Só que não aconteceu naquele momento, mas veio acontecer 50 anos depois. Verso 12. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá. Vá ganhar lá o seu pão. Ou seja, o que você está fazendo aqui? Você é de outra cidade, você é de outro estado. O que você está fazendo? Vai embora, vidente. O que você está trazendo suas visões para cá? O que você está trazendo o seu sonho para cá? Você é de outro lugar, vai para lá. Não profetize mais em Betel, porque esse é o santuário do rei e o templo do reino. Versículo 14. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta. Achei ótima essa resposta. Eu não pertenço a nenhum grupo de profetas. Eu não faço parte do convencional, né? Ninguém talvez tenha legitimado ele ou feito um reconhecimento público, né? Ele não fazia parte de uma escola de profetas, de Eliseu, de Elias. Ele fala: eu sou um cara que cuida de gado. Eu faço colheita de figos. Então, ele manteve a essência dele, né? Eu sou só um cuidador de ovelhas. Eu sou só alguém que cata figos. Versículo 15. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetiza a Israel, meu povo. Então não importa como você se vê, mas veja que ele tinha certeza da comissão que ele recebeu, do chamado que ele recebeu. Olha, eu não sou oficialmente um profeta. Eu sou um pastor de ovelhas, eu sou um catador de figos. Mas o Senhor me comissionou e disse: vai e profetize. Agora então ouça a palavra do Senhor, verso 16. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade e os seus filhos e suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa terra pagã. Ou seja, você vai ser tirado daqui, você vai morrer fora da sua terra. Israel certamente irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Ele manteve coerente a sua mensagem. Olha, Israel vai para o exílio. Não importa o quão prósperos vocês estejam. A prosperidade deveria te aproximar de Deus em gratidão, mas você se tornou rebelde, né? Apesar de ter conhecido, tido a oportunidade de conhecer Deus, você se tornou ainda mais rebelde. Então, Amós está dizendo: certamente vocês irão para o exílio. O que faz um homem ter convicções tão fortes, que mesmo diante de uma voz que tenta inibir, sabe, tantas vozes chegam para a gente para nos desencorajar, pessoas chegam querendo falar coisas, né, para fazer você calar. Vai embora, vidente, para de profetizar. Qual é a convicção que faz alguém continuar? Amós capítulo 3, eu vou ler um dos versículos mais conhecidos, se não o versículo mais citado de Amós, mas eu vou ler no contexto, tá? Amós capítulo 3, versículo 3, é o versículo mais citado, eu acho, da Bíblia, do livro de Amós, e depois eu vou ler do versículo 3 até o 8. Ele faz perguntas, né? A maneira dele ensinar e o sermão dele, a mensagem dele, é através de perguntas. Duas pessoas podem caminhar lado a lado se não tiverem acordo? Será que eu posso andar junto com alguém se eu não tenho aliança? E ele não está falando apenas de comunhão de pessoas. Será que Deus e Israel podem andar juntos se não tem acordo? Certamente ninguém anda junto de alguém que não comunga das mesmas ideias. A gente vai se juntando, não é verdade? Com quem concorda com a gente. É um processo natural. Você vai se juntando com quem tem acordo para realizar a mesma coisa que você. Senão você parece que não realiza nada. E ele começa a se perguntar: será que duas pessoas podem caminhar ao lado se não tiverem acordo? 4. O leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada? Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Então, para todas essas perguntas, ele está dizendo: olha, para que uma coisa aconteça, outra tem que acontecer.
Óbvio, né, que para duas pessoas andarem junto, tem que ter acordo. Óbvio que para o leão rugir, ele tem alguma coisa em vista. Óbvio, né, que se cai um pássaro é porque uma arapuca foi armada. Então, assim, tem que ter uma condição para uma causa. Tem que acontecer algo para que outra aconteça. Aí ele vai dizer, versículo 6, alguém vai tocar o shofar, alguém vai tocar a trombeta na cidade, sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yahvé tenha ordenado? Com certeza, agora a resposta lógica, com certeza o Senhor, o soberano, não realiza nada sobre a terra. Então, consequência e causa, sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? Yahvé, Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará as suas palavras? Então por que ele não ficava quieto? Porque a voz do Senhor é como o leão rugindo. Será que não tem um perigo à vista? Se o Senhor falou, quem não profetizará? Como não liberar essa palavra? Rugiu o Senhor, falou o Senhor, quem não profetizará? Rugiu o leão, quem não temerá? Essa é a característica da mensagem de Amós. Olha, eu só estou aqui, eu sou um pastor de ovelhas, eu sou um catador de figos. Eu só estou aqui porque o leão rugiu e eu continuo ouvindo a voz. E eu preciso levar. Então, gente, o que me faz falar diante de uma câmera? O que nos faz estar aqui, 9 da noite, numa segunda-feira fria, é porque nós estamos ouvindo uma voz e a gente precisa anunciar. É chegado o fim dos tempos, é chegado, de fato, os tempos da vinda do Messias. E as pessoas precisam se converter a Deus. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos nos voltar para Ele em santidade. A voz dele continua rugindo sobre a terra e dizendo para os seus profetas, ouçam, ouçam. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Como que eu vou ousar não me levantar em consequência a essa causa, que é o chamado dele, para falar para a cidade? E de fato, Amós ele vai profetizar, não só, ele se muda lá para o Reino do Norte, fica um bom tempo lá, mas ele não fala só para Israel, ele fala para Damasco, para Filístia, para Fenícia, para Edom, para Amon, para Moabe e para Judá no capítulo 2. Ele se dirige também ao Reino do Sul e fala também a palavra de Deus, a profecia que diz respeito a esse povo. Ele queria que Israel despertasse do seu sono. E o que nós queremos é que as pessoas despertem do seu sono. Nós estamos aqui semana após semana, porque nós queremos fazer com que uma multidão ame a Bíblia. Ame ler a Bíblia, ame conhecer a Deus. Amós capítulo 4, versículo 12, o propósito da mensagem dele era fazer com que Israel acordasse, ouvisse o leão que está rugindo, ouvisse o juízo que é iminente sobre a cidade, que o Senhor já decretou, que já falou com seus profetas. Amós 4,12. Ora, por esse motivo ainda seguirei te castigando, ó Israel, e porque eu farei isso contigo, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Esse texto, às vezes, a gente usa no sentido positivo. Ó, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Mas é nesse sentido, ó, porque eu vou continuar te castigando, prepare-se. Prepare-se porque você vai encontrar-se com o teu Deus. É nesse sentido que Amós falou, tá? Eu sei que a gente pode pegar o contexto e pegar a frase e usar em várias aplicações, mas o contexto original é esse, olha. O que está acontecendo é a voz do Senhor rugindo e dizendo, se levanta para se encontrar com teu Deus. É isso que ele está falando. Mas que se Israel despertasse, se ele de fato se preparasse, havia uma restauração prometida. E eu vou chegar aqui nessa restauração prometida, que está no capítulo 9. Já chegando aqui nas minhas considerações finais. O capítulo 9, versículo 11, é o texto mais citado, aliás, é o texto citado de Amós no Novo Testamento. Lá em Atos dos Apóstolos, esse texto vai ser falado novamente quando eles começarem a conversar sobre a pregação do Evangelho aos gentios. Ele diz assim, Amós 9,11: Portanto, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado, restaurarei as suas ruínas, eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Versículo 12. Para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Garante Yahvé que cumprirá todas as suas promessas.
ele começa a falar de uma restauração do Israel espiritual. Porque nós sabemos que quando um profeta anunciava que o reino do sul ia para o cativeiro, como Jeremias anunciou, se você não assistiu a live, vê a live de Jeremias, ele falava, olha, vai para o cativeiro, mas depois de 70 anos vai voltar. E de fato o reino de Judá voltou. Então aquilo que Jeremias anunciou se cumpriu ali no tempo que Daniel viveu, Esdras, Neemias, então Israel volta. Mas aquilo ali que foi falado a respeito de Judá, nós sabemos também que fala de um tempo escatológico futuro, onde os judeus voltariam para sua terra. Aconteceu, né, a diáspora no ano 70, eles voltaram em 1948. Isso aí a gente também entende, né, que muita coisa que foi profetizada sobre essa volta dos judeus, ela está acontecendo agora, no século 20, 21, continuam voltando judeus para o território ali prometido a Abraão. Mas, beleza, se eu sou um profeta, estou anunciando para Judá que vai ser levado para o cativeiro e depois vai voltar. Legal, entendi. Mas e se eu sou um profeta que estou anunciando que Israel, o reino do norte, 10 tribos, vão para o cativeiro, eu vou falar que eles vão voltar? Certamente Israel não voltou, né? A gente sabe que o povo que foi para a Síria, né, voltou, se misturou, se casou com outros povos, gerou o samaritano, que é outro povo. É um povo misturado, ele nunca mais voltou a ser o reino de Israel, né? Nunca mais voltou. Então, o que o profeta quer dizer quando ele fala, olha, vai vir dias onde eu vou reerguer a tenda caída de Davi? Porque Davi foi o rei que governou sobre as 12 tribos. Foi o rei que de fato uniu Israel. E uniu Israel em torno do quê? Em torno da arca. Ele trouxe a arca para Jerusalém e ele construiu ali uma tenda que foi a tenda favorita de Deus, né? Onde de fato Deus era adorado ali 24 horas por dia. Então aquela tenda construída por Davi, aquela tenda é citada no Novo Testamento como que Deus dizendo, olha, nos dias finais eu vou reerguer o tabernáculo de Davi. Eu sei que tem muitas interpretações sobre isso, mas eu gosto de propor o seguinte entendimento. O tabernáculo de Davi é o espírito humano que adora a Deus 24 horas por dia. No Novo Testamento, o Espírito Santo vem morar dentro de você e ele reergue essa casa espiritual que presta culto a Deus 24 horas por dia. É por isso que lá em Atos eles vão pegar a profecia de Amós, eles vão encaixar nesse contexto, olha, Deus vivendo nos gentios, Deus vivendo nos judeus. Então, esse Israel que foi profetizado que voltaria, não é um voltar apenas geográfico, mas é o voltar-se para Deus. Né? Estamos vivendo tempos onde Israel vai se voltar para Deus na sua totalidade, como era no tempo de Davi. Estamos vivendo tempos onde as nações gentias também vão testemunhar, vão ver que o Senhor é Deus. Né? Eles vão adorá-lo como era no tempo de Davi. Então, Amós nos ensina muita coisa. Eu quero deixar então um resumo para você do que esse livro nos fala. Ele nos fala que a mensagem de Deus é forte e até mesmo as pessoas mais simples, elas podem se tornar ousadas pregadoras, se elas deixarem arder no coração delas a voz, o rugido do leão. Ela fala também de uma restauração de Israel, mas não apenas uma restauração geográfica de voltar para o território, mas uma restauração de voltar-se para Deus. Deus deseja reconstruir a tenda caída de Davi também na sua vida, no seu espírito, que você se volte para Ele. Volte à adoração genuína que Ele espera da sua vida. Amém? Vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. O apóstolo Anelma está desejando aqui que sejam abençoados todos os seguidores da Jornada Bíblica. Ame a Bíblia. Volte para Deus, povo. Carregamos uma mensagem, ela vai ser anunciada. Ok. Está deixando aqui a sugestão também para quando colocar o versículo tirar os comentários, que deve estar conflitando, né? Mas hoje, ótimo, a gente está aqui iniciando esse novo espaço para a gente atender melhor, para a gente falar melhor da palavra. Se essa mensagem fez sentido para a sua vida, edificou você, clica no aviãozinho, manda para pessoas, mesmo que ela não assista ao vivo, ela vai assistir depois. Envia esse link aí. Vamos fazer com que esse ambiente possa alcançar muito mais pessoas. Em média, a gente tem de 10 a 15 pessoas assistindo toda segunda e 80 que assistem depois de gravado. Mas seria muito bom a gente poder ter um alcance ainda maior. Então me ajude
Você que já acompanha toda segunda certinho aí há quase um ano, me ajuda, compartilha essa mensagem com mais pessoas. Vamos fazer essa escola segunda-feira à noite crescer e alcançar muito mais. Semana que vem, tá aqui o desafio, nós vamos falar de 2 livros, tá? Agora que os livros são curtos, as lives não são tão longas, a gente vai poder falar de 2 livros a cada jornada, a cada semana. Então, semana que vem, Obadias e Jonas. De repente a gente nem sabia que tinha Obadias na Bíblia, mas tem, tá? É bem curto. Um capítulo, Obadias e Jonas. A gente fala na semana que vem. Quero ver você, quero que você traga mais gente para esse espaço da Jornada Bíblica. Quero agradecer você que ficou comigo até aqui. Agradecer aqui a equipe Nota 10 aqui da igreja. E é isso. Compartilhe essa mensagem. Você pode ser um pregador ardente da palavra se essa mensagem arder no teu coração, se essa mensagem fizer sentido para você, se de fato você estiver ouvindo a voz, o rugir do Senhor na tua vida. Deus abençoe você. Fique em paz em nome de Jesus. Amém. Até a semana que vem. Isso aí.